Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Referência em sua profissão, com uma nova missão na carreira e um reencontro com o rádio. Após iniciar no rádio, passar 10 anos como assessor de imprensa do Grêmio, escrever livro e trabalhar em jornal, o nosso convidado agora se torna comentarista em jornadas esportivas. Que honra te receber novamente, João Paulo Fontoura, debatedor e comentarista da Rádio Guaíba. Fala, Cassiano, tudo bem? Prazer voltar a falar contigo, com teus ouvintes. Muito obrigado pelas palavras aí. Agora 20 anos depois, tô de volta a trabalhar em rádio, agora no microfone da Rádio Guaíba, de segunda a sexta, das 11 à 1 da tarde, no Ganhando o Jogo. Conto com a audiência tua e do teu público também. Programa Ganhando o Jogo, tradicional programa de debates esportivos aí da Rádio Guaíba. Muitos já passaram aqui pelo De Carrinho, muitos debatedores que fazem parte da Guaíba. É uma rádio muito histórica do nosso estado, seu prédio, suas vivências, toda essa trajetória aí de décadas no Rádio Gaúcho. A Guaíba tem muita tradição, já tive a oportunidade de ir 2 vezes aos estúdios e são nostálgicos. Você está em um grande lugar. E inicialmente, JP, conta então o que você tem feito nestes últimos anos. Afinal, a gente não conversa desde 2021. Fala sobre os teus trabalhos e essa novidade, a partir de agora, de ouvir e ver você na Rádio Guaíba. Bom, Cassiano, eu fiquei, logo que eu saí do Grêmio, no início da temporada de 2020, eu imediatamente comecei a trabalhar na Liga Nacional de Futsal. Fiquei por 6 anos trabalhando na equipe de comunicação da Liga, de onde saí agora no último mês de janeiro. Eu tive uma experiência de praticamente 2 anos numa empresa que fazia agenciamento de atletas, mas não era muito a minha praia. Eu consegui voltar para o que eu gosto, que é trabalhar em veículo de comunicação e imprensa. Eu voltei para o Correio do Povo, que foi onde eu tinha trabalhado como repórter lá atrás, em 2010. Retornei em julho de 2022 na função de editor assistente, essa função que eu estou exercendo até agora. E no mesmo prédio, desde a última quarta-feira, trabalho também agora na Rádio Guaíba na função de debatedor e quem sabe de comentarista um pouco mais à frente. Mas estou em 2 veículos diferentes na mesma empresa. No primeiro andar, trabalhando no Correio do Povo, e no segundo andar, na redação da Rádio Guaíba, né? Aqui no centro de Porto Alegre. É o conceito multiplataforma. JP, portanto, seguirá no jornal e agora também na Rádio Guaíba. E a gente vai poder acompanhar aí suas opiniões no programa de debates e mais à frente, então, nas jornadas esportivas. E, JP, você sempre na sua carreira deu voz às histórias, informando, noticiando e como assessor, dando suporte e as condições de trabalho aos profissionais do futebol e à imprensa. Agora, você estará dentro das cabines, analisando os acontecimentos das 4 linhas. Fala sobre essa transição na carreira e qual a expectativa para ela. Cara, eu vejo para mim com absoluta naturalidade, nem encaro assim como uma transformação muito grande, porque esse sempre foi meu ofício, né? Ou pelo menos o ofício que eu desejei, né? Que é trabalhar em veículo de comunicação e com o passar do tempo poder expressar sobre as coisas que eu penso a respeito do futebol dentro e fora das 4 linhas. E aí nesse particular, a experiência de 10 anos em assessoria me dá uma bagagem muito grande por conhecer um pouco mais de como o futebol é na realidade, né, no seu dia a dia, porque eu acredito que esse tipo de informação e de lembrança que eu tenho bastante guardado comigo vai ser importante também na hora de debater e de comentar a respeito das partidas e dos profissionais de imprensa que
dos profissionais de futebol, perdão, que estão envolvidos quando a bola rola. Sem dúvida. Você foi assessor de imprensa do Grêmio por 10 anos. Naquele momento, até 2020, já era um início de transição, com mais mídias surgindo e ganhando popularidade. Talvez estejamos agora, na atualidade, no auge deste movimento, com tantos meios de comunicação tradicionais como rádios, TVs, mais os canais identificados. É possível criar, JP, com a sua visão e experiência do tempo de assessor, uma organização que contemple todos, mas ao mesmo tempo não perca a sua essência, que são conteúdos de qualidade? E uma outra pergunta: as coletivas, por vezes, elas não ficam com perguntas muito desconectadas uma das outras? Cassiano, eu sobre o atual formato das entrevistas coletivas, eu não tenho muito o que acrescentar como ex-assessor, porque eu penso que é um modelo bem diferente, né, do que ainda era na minha época, quando esses influenciadores estavam recém começando, né, os identificados, ainda tinham um pouco de respeito envolvido, e hoje em dia eu acho que a coisa muito rapidamente respingou e transbordou por uma série de desrespeitos, de falas agressivas, tons agressivos, que eu já boto até em dúvida se realmente se trata de uma entrevista coletiva, né? Eu vejo muita gente despreparada, mas o mercado comporta e por um lado positivo eu vejo que tem mais gente trabalhando, mas eu acho que tá bem desconexa a coisa, né? Acho que a seriedade com que o futebol é tratado no seu dia a dia, em grandes instituições, não encontra em boa parte de quem está atualmente cobrindo futebol a mesma seriedade, né? Então eu falo isso com pesar, mas é como eu enxergo, tá? E aí, respondendo mais diretamente a tua pergunta, sim, muitas vezes acaba perdendo o fio a entrevista, mas isso acho que não é um fenômeno recente. Uma entrevista coletiva, dificilmente ela é linear, faz parte. Concordo inteiramente contigo, JP. E infelizmente, acrescento que estamos criando uma geração que está crescendo sem saber o que é o jornalismo qualificado, com conteúdo, com respeito, com direito ao outro expressar a sua resposta, o seu pensamento, sem ser julgado, sem ser confrontado. A diferença de opinar o fato e não opinar sobre a pessoa. Tem uma série de coisas e de princípios que essa nova geração não está acompanhando. Não que ainda não existam, não que não existam mais profissionais sérios, competentes, mas o trabalho deles, por não ser aquela coisa sensacionalista, midiática, não tem mais tanta relevância para esse público jovem como esse excesso de cliques e de misturas e de entonações com termos pejorativos e o 8 ou 80 que nada mais pode ser meio termo. Infelizmente o caminho é esse. Mas eu tenho para mim, minha opinião, JP, que deveríamos dividir imprensa tradicional, imprensa identificada, em segmentos diferentes. Porque a tradicional se preparou, estudou. Eu não digo só que tem que ser a Rádio Gaúcha, a Band, a Grenal, a Guaíba. Não, podemos ter rádios do interior, profissionais independentes. Isso não é uma dificuldade, algo assim que denigra. Não vai desqualificar. Só que os canais de torcida, eles estão mais pelo clique, pelo engajamento, do que pelo conteúdo propriamente. Isso aí não tem como desassociar. E JP, bom, vamos lá. O Rio Grande do Sul, historicamente, ele tem a figura do dirigente como um protagonista, tal qual os treinadores e jogadores. Essa cultura do futebol gaúcho, tu acha positiva
ou é uma resistência aí que por vezes nos atrasa? Eu acho que historicamente, culturalmente, a gente sempre teve essa figura, né? Não quer dizer que essa figura seja protagonista, porque a grande maioria dessas figuras ao longo do tempo não foram protagonistas. Momentaneamente elas tendo protagonismo é muito mais em função do cargo do que do próprio talento da pessoa para ser dirigente, né? Mas eu sou ainda sou um defensor, digamos, com menos força, mas ainda sou um defensor de que nos clubes brasileiros tenhamos as figuras políticas dentro do clube, porque os executivos de futebol cresceram e entraram no mercado do futebol, o que é muito salutar e benéfico, mas muito rapidamente e com muito poder. E às vezes, e eu trabalhei com exemplos no Grêmio de pessoas que assumem um cargo de poder sem saber sequer onde estão entrando, né? E entrando com o pé na porta muitas vezes, não conhecendo o clube, não conhecendo a cultura da cidade, a cultura do clube, né? E se essa pessoa tem muito poder, ela pode fazer mau uso desse poder, e aí a figura política do clube eu acho que tem que ser um escudo, né? Mas isso é um assunto bem polêmico, eu reconheço. Sem dúvida. Estamos aqui conversando com João Paulo Fontoura, ex-assessor de imprensa do Grêmio, jornalista, agora passando a integrar aí os programas da Rádio Guaíba, vai ser debatedor, vai ser comentarista de jornada esportiva. E JP, falando agora de futebol, o Grêmio mudou de gestão e fez uma transformação no elenco, conseguiu o título estadual e, após algumas turbulências, vive uma certa estabilidade. E é um início de ano para você esperado, acima das expectativas, ou poderia ser melhor? Eu acho que é cedo ainda para comentar sobre essa mudança no Grêmio. De fato, a mudança ocorreu, mas eu acho que as consequências dessa mudança ainda é muito cedo para a gente analisar, né? O fato é que o Campeonato Gaúcho, o Grêmio conquistando, sem dúvida alguma, dá mais tranquilidade, dá mais fôlego para aquilo que a diretoria, e em parceria com o Luiz Castro, estão tentando implementar. Se o Grêmio tivesse perdido o campeonato, e aí eu não julgo não entro no mérito se jogando bem ou mal, pouco importaria, né? O resultado no campo, ele dá muita estabilidade para as coisas que são feitas fora do campo. E o Grêmio fez uma troca de fotografia significativa, foram mais de 20 jogadores que saíram, né? Houve um rejuvenescimento também do vestiário. Então, isso sempre traz consequências, mas, repito, acho que ainda é cedo para falar na consequência técnica, que é o que mais importa para o torcedor. Sem dúvida. E no outro lado, JP, o Inter, em dezembro do ano passado, passou por um drama daqueles. Quase caiu para a Série B e mudou muito pouco para 2026. Como explicar, ainda no mês de março, esse medo de rebaixamento estar novamente presente? É uma boa pergunta de novo. Eu acho que mais difícil de explicar para o torcedor do Inter, e vai um elogio aqui, né? É como o Inter, praticamente com as mesmas peças e ainda perdendo pontualmente 2, 3 peças, principalmente o Vitão, como explicar que o Inter, nesse primeiro trimestre, deu uma resposta tão diferente do que vinha dando em todo o segundo semestre do ano passado, né? Para mim foi a grande surpresa a postura do Inter. Eu não estou falando dos resultados, porque os resultados foram bons até o início do Campeonato Brasileiro, né? Ou a final do Gauchão, mas o desempenho do Inter na comparação com ele mesmo, para mim, teve um crescimento muito grande. Mas talvez não, com certeza, como os resultados passaram a não vir, a desconfiança se impregnou dentro do vestiário, e aí os resultados acabam sendo um agravante daquilo que está acontecendo, né? Mas eu acho mais fácil o Inter sair de onde se meteu nesse momento do que era fácil sair de onde estava ano passado. E o Inter reagiu muito rápido.
Só que, como qualquer outro time, precisa de resultado, né? E os resultados já há algum tempo acontecem não em menor escala, mas em menor quantidade para o time do Pesolano. Pois é, o Internacional aí teve um respiro, vencendo o Santos na Vila Belmiro, mas agora ainda precisa sair da zona do rebaixamento. Busca então uma segunda vitória amanhã diante da Chapecoense. E JP, o que a dupla pode e deve fazer para que no futuro volte a ser competitiva e dispute grandes títulos, pois faz muito tempo que isso não acontece? Essa pergunta, acho, não me sinto em grandes condições de responder, porque acho que é numa área que eu não atuo, que é captação de receita, né? Não tenho condições de sugerir nada. Tem que ter mais dinheiro. Se arrecada cada vez mais dinheiro no futebol brasileiro, mas a distância dos que arrecadam mais aumentou, né? É difícil pro cenário da dupla Grenal, a gente está na ponta de baixo do mapa do país, o dinheiro está mais para cima e o dinheiro faz a diferença no futebol. Preponderantemente, quem tem mais dinheiro atualmente está fazendo melhores times e está ganhando praticamente quase tudo, né? Está difícil a situação para a dupla Grenal, eu não vejo grandes perspectivas. Pois é, e agora saindo do futebol gaúcho e indo aí para a seleção brasileira, Copa do Mundo, tu tens confiança, JP, na seleção da Ancelotti? E a polêmica de anos já, porque desde 2023 a gente fala sobre isso, Neymar, você levaria o Neymar para a Copa? Não tenho muita confiança não em relação à seleção brasileira na Copa do Mundo. Acho sim que a presença do Ancelotti deu uma outra cara, não só para o time, mas deu um outro ar de respeito que a seleção tinha perdido desde a saída do Tite, né? Acho que a gente estava quase que virando motivo de chacota. Então o Ancelotti traz uma ideia de seriedade e a própria maneira que ele está lidando até o momento com a não convocação do Neymar, acho que é um recado não só para o Neymar, mas para todo mundo que acompanha a seleção brasileira, seja jogador, seja gente ligada ao futebol, sejamos nós da imprensa, né? Ele está levando muito a sério aquilo que ele está fazendo. Então, de repente, aí pode estar uma saída, né? Eu vejo outras seleções com outro estágio de produção dos seus times, mas acho que o Brasil tem peças coletivamente em condições de buscar grandes resultados, tem a camisa mais pesada de todas, né? E isso pode ser bom num determinado momento e muito ruim em outro, né? Antes de começar a Copa, o Brasil está vivendo o seu mais longo jejum desde do que aconteceu entre o tricampeonato em 70 e o tetra nos Estados Unidos em 94, né? 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E isso pesa. Acabei não falando sobre o Neymar. Eu não tenho convicção do assunto Neymar. Eu acho ele que, nas melhores condições, ele um jogador incomparável em nível mundial. Acho ele, o nível que ele atingiu, eu não vi outro jogador atingir, talvez o Ronaldinho Gaúcho, recente, mas num período curto, né? Outros jogadores como o Messi e o Ronaldo estão há 2 décadas praticamente em altíssimo nível. E o Neymar visivelmente não está em condições físicas para competir em alto nível, mas eu também fico com uma pulga atrás da orelha por achar que ele pode, mesmo não estando em boas condições, ser mais decisivo do que os jogadores melhores que o Brasil tem no seu elenco. Então eu não tenho uma posição definitiva sobre o Neymar. Perfeito, então. João Paulo Fontoura, meu amigo, grande parceiro, 10 anos de assessoria de imprensa do Grêmio, muitos trabalhos realizados e uma nova função agora, debatedor e comentarista da Rádio Guaíba. Obrigado pela sua participação, sucesso aí na sequência da sua carreira e nessa nova função. Grande abraço e até uma próxima. E eu que agradeço, Cassiano, mais uma vez a lembrança, o carinho comigo, tá? Fico à tua disposição, desejo para ti um bom final de semana, bom trabalho, para ti e para os teus ouvintes aí, tá bom? Um abração, tudo de bom.
Valeu, muito obrigado, João Paulo Fontoura, comentarista e debatedor da Rádio Guaíba. JP foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.